Imagine um mundo sem impérios, sem reis, sem exércitos, sem as grandes cidades que conhecemos hoje. Um mundo tão antigo que existia antes do dilúvio. Mas agora, imagine algo ainda mais perturbador. Imagine que seres celestiais observavam a humanidade do alto dos céus, dia após dia, ano após ano, século após século, observando cada nascimento, cada guerra, cada lágrima, cada ato de amor. Agora imagine que alguns desses seres começaram a desejar aquilo que jamais deveriam desejar e se apaixonaram pelas filhas dos homens. O que aconteceu depois mudaria para sempre a história da humanidade. Segundo o livro de Enoque, foi nesse momento que começou uma das maiores tragédias já registradas nos textos antigos: a queda dos vigilantes. Uma história de poder, desejo, rebelião e julgamento. Mas no centro de tudo isso estava um homem que caminhava com Deus, um homem chamado Enoque. Antes de começarmos nossa jornada, deixe seu like e inscreva-se no canal. Esta série foi criada para mergulhar profundamente nos mistérios do livro de Enoque. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine o mundo antes do dilúvio. E vamos voltar milhares de anos no tempo. A Terra ainda era jovem. As gerações descendentes de Adão haviam crescido e se espalhado. Pequenos povoados surgiam ao redor dos rios. Famílias se multiplicavam. As primeiras culturas começavam a nascer. Os homens aprendiam a cultivar a terra, criavam animais, construíam casas, descobriam ferramentas. O mundo estava cheio de possibilidades, mas também carregava uma sombra, a marca da queda, a marca do pecado. A violência começava a surgir entre os homens. A ganância se espelhava lentamente. O orgulho crescia nos corações. E enquanto tudo isso acontecia, havia olhos observando. Olhos que pertenciam aos céus, muito acima das montanhas, muito acima das nuvens. Existiam seres conhecidos como vigilantes. Sua missão era simples: observar, proteger, cumprir a vontade do Altíssimo. Eles não eram homens, não envelheciam, não adoeciam, não conheciam a morte, viviam em glória, viviam na presença do Criador. Mas ao observar a humanidade durante séculos, algo começou a mudar. No início era apenas curiosidade, depois fascínio, depois desejo e finalmente obsessão. Os vigilantes começaram a olhar para as mulheres da terra. E aquilo que deveria permanecer distante tornou-se uma tentação. Uma tentação capaz de abalar os próprios céus. Entre os vigilantes havia um líder. Seu nome era Semjasa, poderoso, respeitado, temido. Ele percebia que muitos compartilhavam do mesmo desejo proibido. Numa noite silenciosa, convocou seus companheiros. 200 vigilantes responderam ao chamado. Eles se reuniram sobre uma montanha colossal. Uma montanha que mais tarde seria conhecida como Monte Hermon. O vento soprava forte, as estrelas brilhavam acima deles. E naquele local seria tomado um juramento que mudaria a história do mundo. Semjasa olhou para os demais. Seu rosto estava carregado de preocupação, porque ele sabia o preço daquela decisão. Sabia que não havia volta. Sabia que a punição seria terrível. Mesmo assim falou: temo que apenas eu pague por este pecado. Os outros responderam em uníssono: juramos juntos. Então os 200 vigilantes fizeram um pacto. Se um caísse, todos cairiam. Se um fosse julgado, todos seriam julgados. Naquela noite começou a rebelião. A aurora surgiu. Os primeiros raios do sol tocaram os picos das montanhas. E então, aconteceu. Os vigilantes desceram. Deixaram para trás sua posição celestial. Abandonaram seu propósito original. Cruzaram a fronteira entre o céu e a terra. Os homens olharam para o alto e ficaram maravilhados. Seres luminosos caminhavam entre eles. Seus rostos brilhavam.
Suas vozes eram como trovões suaves. Sua aparência inspirava reverência. Muitos acreditaram estar diante de deuses. Outros se ajoelharam. Outros fugiram aterrorizados. Mas os vigilantes não vieram para serem adorados. Vieram por outro motivo. Vieram pelas filhas dos homens. Cada vigilante escolheu uma mulher e tomou-a para si. Casamentos foram realizados. Famílias foram formadas. Por um breve período, tudo pareceu normal. Mas não era. A ordem da criação havia sido rompida. Os limites estabelecidos pelo Altíssimo haviam sido atravessados. E logo surgiriam as consequências. As mulheres começaram a gerar filhos. Mas aqueles filhos não eram totalmente humanos. Algo diferente corria em suas veias. Algo extraordinário. Algo aterrador. Quando os primeiros nasceram, o espanto tomou conta da terra. Os bebês cresciam rapidamente, muito rapidamente. Em poucos anos já superavam qualquer homem adulto. Depois continuavam crescendo, mais e mais, até se tornarem gigantes, os nefilins. Seu tamanho era assustador, sua força era inimaginável. Podiam arrancar árvores inteiras, mover pedras enormes, destruir construções com as próprias mãos. No início, os homens os admiravam. Depois começaram a temê-los e logo descobriram por quê. Os gigantes consumiam quantidades absurdas de alimento. Primeiro, comeram os rebanhos. Depois, as colheitas. Depois, tudo o que encontravam. A fome crescia sem controle e a terra já não conseguia sustentá-los. Então vieram os roubos, os ataques, a violência, a opressão. Aqueles que resistiam eram esmagados. Aqueles que fugiam eram caçados. Os nefilins tornaram-se senhores do terror. E o mundo começou a mergulhar no caos. Mas os gigantes não eram o único problema. Os próprios vigilantes começaram a ensinar conhecimentos proibidos. Entre eles, havia um chamado Azazel. E Azazel revelou aos homens como fabricar armas, espadas, facas, lanças, escudos, armaduras. Pela primeira vez, a guerra tornou-se mais mortal. Outros vigilantes ensinaram astrologia, encantamentos, práticas ocultas, mistérios que a humanidade jamais deveria possuir naquele momento. O conhecimento aumentou, mas a sabedoria não. E o resultado foi devastador. O mal espalhou-se como fogo em uma floresta seca. A violência tornou-se constante. O sangue corria pelos campos. As cidades viviam com medo. Os inocentes choravam. As mães enterravam seus filhos. Os justos eram perseguidos. Os fracos eram esmagados. E segundo o livro de Enoque, a própria terra começou a clamar, como se a criação inteira estivesse sofrendo, como se o mundo estivesse pedindo socorro. Esse clamor subiu aos céus. E os céus ouviram, nas alturas celestiais. 4 grandes arcanjos observavam tudo. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Eles contemplavam a corrupção da humanidade, viam a devastação causada pelos vigilantes e compreendiam que algo precisava ser feito. Então apresentaram o caso diante do Altíssimo. O universo parecia prender a respiração, porque a decisão que seria tomada mudaria o destino do mundo e também o destino dos próprios vigilantes, enquanto o caos dominava a terra. Havia um homem diferente. Seu nome era Enoque. Ele não era guerreiro, não era rei, não comandava exércitos, mas possuía algo muito mais raro: integridade, sabedoria, comunhão com Deus. Enquanto o mundo caminhava rumo à destruição, Enoque caminhava na direção oposta e por isso seria escolhido. Escolhido para testemunhar acontecimentos que nenhum outro homem havia visto. Escolhido para falar com anjos. Escolhido para atravessar os céus. Escolhido para conhecer os mistérios do universo. Mas sua jornada estava apenas começando. Os vigilantes haviam caído. Os gigantes dominavam a terra. A corrupção espalhava-se sem limites. E os céus
preparavam sua resposta. No próximo episódio, veremos o nascimento da guerra entre os céus e os anjos rebeldes, a ascensão dos nefilins, a intervenção dos arcanjos e o momento em que Enoque recebe sua primeira grande missão. Se você está acompanhando esta série, escreva nos comentários: Eu caminho com Deus. Deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se, porque os mistérios do livro de Enoque estão apenas começando. Continua no episódio 2, o nascimento dos gigantes.